Bom, continuando, ainda estou aqui na minha árvore, olha. Olha que espaço maravilhoso, gente. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Lá no fundo da minha casa. Estou aqui com o Ulisses. Cadê o Ulisses? Tá aqui. O Ulisses. Queimadíssima de sol. Mas é isso, gente. Continuando o nosso bate-papo, estava falando para vocês, né, dos encontros musicais. Ai, peraí, que tem os mosquitos estão me comendo aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou fazer uns 3 vídeos aqui, depois eu vou entrar porque não dá, os bichinhos aqui estão me comendo. Mas eu queria fazer esse vídeo um pouco assim. Então é isso, gente. Aí quando eu acabei, né, fiz todos esses cursos, fiz essas... depois eu vou entrar e vou tentar achar os meus diplomas que eu quero mostrar para vocês, de tudo, né? Aí, gente, como é que eu fui trabalhar, como é que aconteceu o Populi Pop? Bom, eu falei para vocês que eu criei a minha associação, né? A primeira coisa, com a Pau Brasil, nós fomos convidados para fazer o 20º aniversário de morte do Ayrton Senna, lá no Autódromo de Imola. E ali foi com a menina, né, com a Marise, que eu fui lá. Fizemos a reunião, tudo, conversamos, tudo. Mas no final acabei não fazendo, porque tinha umas complicações e depois a gente ficou sabendo que ia chover, aí os restaurantes não quiseram entrar com a gente. Aí eu acabei desistindo, né, de fazer essas coisas, mas eu acabei cantando nessa festa de 20 anos de morte do Ayrton Senna. E aí dei várias entrevistas em espanhol, em português, em inglês, para as televisões internacionais nesse dia. Cantei por Fernando Alonso, tinha também os pilotos, vários pilotos internacionais que vieram para essa comemoração. Depois vocês acham tudo isso na internet. E aí, nessa época, eu continuava dando aula na Music Academy, e ali eu conheci a Martina Bucci, que era filha do Máximo Bucci, que é o dono da Vila Abundância, que é um local maravilhoso aqui em Faenza, um dos melhores locais em Faenza, e ele é muito amante da música popular brasileira e é amante do Brasil. E eu conheci a Martina Bucci, ela falou, nossa, meu pai adora o Brasil, a gente tem casa lá, não sei o quê. E aí o Máximo Bucci me convidou para fazer uma festa, porque nessa época o Luca Montezemolo, que é o presidente da Ferrari, estava se candidatando aqui na Itália, e aí ele me convidou para fazer a festa. Eu fui com o Maurício de Gasperi e nós cantamos na festa isso. O Maurício fez a festa do Ayrton Senna comigo, eu até indiquei um restaurante 5 Cucchiai para fazer a festa, mas eles também parece que não fecharam. E aí acabamos que depois ele me chamou para fazer essa festa para o presidente da Ferrari. Foi um evento dentro do Museu Internacional de Cerâmica em Faenza, que é um museu maravilhoso. Quando vocês vierem para a Itália, vocês têm que visitar, porque Faenza é a cidade da cerâmica e Ravenna é a cidade do mosaico, né? Inclusive tem muitos mosaicos de Ravenna aí em São Paulo. E Faenza é a cidade da cerâmica. Inclusive a minha amiga Andréa Cabeção, filha da Lourdes, né, da primeira babá da Bia, da Luz, minha amiga, que quando veio aqui a gente foi lá, ficou apaixonada pela cidade de cerâmica, que é Faenza. E ali eu fiz o show para o Luca Montezemolo, que era na época o presidente da Ferrari. Fora isso, fiz também, conheci isso aliás, quando eu cheguei aqui na Itália em 2004, 2002, minto, eu conheci Mário Biondi, né? Nós nos conhecemos porque eu tocava com o Luca Bonucci e nós fizemos a inauguração. Isso eu estou voltando para trás um pouquinho, gente, para contar essa história, porque depois quando eu voltei, o Mário me ligou e me chamou me convidou para ir para o aniversário dele, onde tinham vários músicos, a gente cantou, fez uma participação especial, que também tem um vídeo aí na internet.
E eu vou ver se eu acho a foto do Mário Biondi, que quando eu conheci o Mário, que ele não era famoso, ele tocava na noite normalmente com todo mundo, como eu também sempre tocava, né? E aí depois que a gente se conheceu, eu fui embora para o Brasil, continuei sempre em contato com ele. Depois, quando eu voltei, eu reativei esse contato e depois ele me chamou para fazer a participação no disco dele, onde a Cláudia também faz participação, onde tem a Cláudia, Ivan Lins, e a gente canta: deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais desabafar. E aí eu chamei para fazer o coro, né, para ele, chamei a Ana Flora, que é uma cantora maravilhosa, também brasileira, que mora em Milão e que participou comigo, fazendo coro nessa música do Mauro Biondi. Nós participamos do disco do Mauro Biondi, isso acho que agora em 2017 ou 2018. Gente, eu com data, um problema. Mais importante é que tem também, depois eu vou colocar para vocês escutarem, tá bom? Eu também vou ver se eu acho o link e ponho aqui embaixo na descrição para vocês ouvirem, tá? Desse trabalho que a gente fez, eu com a Ana Flora e a participação da Cláudia e do Ivanis, né? Esse também foi um trabalho bacana que eu fiz aqui na Itália. Então, gente, assim, a minha vinda para a Itália foi uma coisa... Para minha carreira foi maravilhoso, né? Para minha vida com o Luca foi sempre... No começo a gente teve muito embate cultural, né? Muita coisa culturalmente dizendo, de modo de viver, de modo de ser, da forma como ele via as coisas e eu via. Então a gente, assim, a nossa idade, diferença de idade, tivemos muito perrenga no começo. Mas aí depois, com a maturidade, você vai aprendendo que você vai diminuindo o teu ego, né? Imagina uma artista com o ego que a gente tem, ter que diminuir o ego para poder viver bem, né? Poder ter uma vida tranquila. Mas isso tudo já vem em relação à espiritualidade, que depois a gente vai conversar e eu vou fazer um vídeo só disso, falando tudo isso, do porquê de tudo isso. E aí, fiz todos esses trabalhos, né, importantes, com o Máximo, que ele era o presidente da Cofindústria, esqueci de falar, o Bucci, pai da Martina Bucci, e fiz essas participações também, espera. Aí nós criamos aí escuta, sim, tenho que falar também do Brasil Festival, né? Quando eu fui convidada para fazer parte da direção artística do Brasil Festival, quando a gente fez o grupo Mulheres Social Clube, que foi uma ideia do Mauro Tichetti, ele criou esse grupo só de mulheres, para que a gente fizesse várias apresentações, então eu estava super empolgada. Então, mais mulheres juntas é sempre um problema. Imagina, eram 6 mulheres, imagina a briga de ego, né? Uma cubana, uma cubana, 2 brasileiras e 3 italianas. Então, vocês imaginam os conflitos que nós fizemos várias apresentações. Fomos para Milão fazer uma apresentação, que depois eu vou colocar aqui embaixo também o link para vocês, né, das apresentações que nós fizemos. E nada, gente. E assim eu fiz a minha carreira, fiz o meu nome aqui. E sou muito respeitada, graças a Deus, porque sempre fiz música boa, nunca fiz merda. Desculpa o linguajar, mas a música nunca é merda, desculpe, me perdoe, que música mesmo que é uma música que não tem uma qualidade maravilhosa, mas não é merda. Eu retiro aquilo que eu falei. Nunca fiz música que não tivesse qualidade, essa é a coisa mais justa de dizer. Eu sempre fiz música com qualidade, sempre respeitei a nossa cultura. E aí eu tenho que contar para vocês a história do Brasil Festival, né? Mas aí eu estava contando, eu ia começar a contar porque eu comecei a falar da história das associações. Porque a Associação Terra Brasilis, eu criei exatamente depois que eu entrei no Populi, né? Porque o Populi praticamente me obrigou a fazer uma associação. Porque o primeiro ano que eu fiz, 2014 foi o primeiro ano que eu fiz, 2013 foi o primeiro ano que eu fiz sem associação. 2014 eu fiz com associação ou sem associação, gente? Eu vou me
vou me adjornar disso, vou procurar direitinho essas datas para mim não falar besteira, e depois eu vou contar para vocês como é que foi a história de como eu entrei no Populi, né? Como eu entrei no Populi, como eu entrei no Brasil Festival e como eu também fiz o meu programa Tudo de Bom, na rádio e tudo mais. Vou começar a contar todas essas histórias para vocês, tá bom? Só terminando esse vídeo, que eu estava contando que aí eu fiz todos esses trabalhos importantes, participações importantes, e aí entra a minha primeira viagem também, quando eu fui para Suíça. Eu fui para a Suíça, fui para a Suíça, primeiro eu fui para a Suíça com o Luca, a Bia, a gente foi passear. Eu fui para a casa do Pedro que é esse meu irmão, que eu conheci em São Paulo. Depois, se tiver oportunidade de mostrar uma foto, alguma coisa eu mostro, mas não sei se eu tenho. Tenho sim, depois eu vou mostrar para vocês. Tenho sim, porque ele cuidou da Bia junto comigo em São Paulo. E aí a gente foi para lá e foi quando eu reencontrei a Magali, que era uma amiga de São Paulo, uma fã fervorosa do Café São Paulo, e que ia sempre, todo dia passava, toda vez que eu estava cantando, ela passava lá para me ver, e a gente se reencontrou na Suíça, quando eu fui visitar o Pedro. E dali partiu o meu contato com a Magali, e no ano seguinte foi quando eu viajei para lá para fazer um show. Eu vou contar tudo isso para vocês depois, tá bom?